abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Para quem não sabe onde ele fica, né? Pode começar a Bíblia do início, né? Vai olhando até ela, até chegar no final e ler ela toda, né? No capítulo 12, é o último livro da Bíblia, tá, irmãos? Não vou ficar judiando, não. Capítulo 12, no versículo 9. Irmãos, eu confesso que antes mesmo de saber que seria eu que pregaria essa palavra, eu já estava preparando algo, né, para a próxima pregação. E já há um tempo Deus já tinha me incumbido de trazer essa palavra, mas eu sempre ficava adiando ela. E até que chegou vamos dizer assim, a hora, né, de trazer essa palavra. Mas por ser uma palavra que desmascara o inimigo, eu percebi a dificuldade que a gente tem para poder ministrar ela, o quanto ele luta o contrário, porque desde o momento que eu comecei a aprofundar nessa palavra, lutas vieram, provações vieram, momento que eu senti muita pressão, e essa pressão só acabou naquele momento que eu ajoelhei, orei ao Senhor e falei: Senhor, eu preciso da revelação da Tua palavra e não aquilo que eu vou falar, porque quem pode desmascarar o inimigo não é o homem, é Deus. Então eu pedi para Ele naquele momento, e não só pedi isso, eu também fiz algo que foi uma chave que, vamos dizer assim, me facilitou bastante para trazer essa palavra. Então eu percebi que foi a grande confirmação. Foi o momento que eu disse: inimigo, no nome de Jesus, eu calo a tua voz, porque você não é um ser que pode falar na minha vida. O único ser que pode falar na minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento eu comecei a sentir uma grande facilidade de poder estar estudando e aprofundando a palavra, e para mim foi a confirmação de que eu deveria realmente trazer essa palavra. Talvez o que eu vou falar para vocês hoje, irmãos, é algo que Ele tem feito na vida de vocês, e clareando a mente, abrindo os olhos de vocês, Ele vai perder o poder na vida de vocês, e vai ser algo assim que talvez vai liberar para uma vida diferente. Então prestem bastante atenção no que vai ser falado. Amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, o Satanás, que engana todo o mundo. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Deus querido, poderoso, aquele que é, foi e sempre será. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, não para esperar que homens falem, mas para esperar que Tu fales. Não para esperar algo de homens, mas para esperar algo de Ti, porque nós sabemos que no lugar onde há dois ou mais em Seu nome, ali Tu estaria, e nós confiamos que Tu está aqui. Não há espaço para iniquidade, não há espaço para trabalhar do inimigo, há espaço apenas para agir do Teu Espírito Santo. Senhor, no nome de Jesus, que Tu cresça e eu diminua, que o Seu nome seja glorificado e o meu seja apagado neste momento, no nome de Jesus. Que o Senhor possa estar se fazendo presente, que Tu fale através da Tua boca. Espírito Santo, eu estou dando total legalidade sobre o meu corpo, sobre a minha boca e sobre a minha mente, para que eu possa falar aquilo que Tu queres, aquilo que Tu me guia e que Tu me orienta a falar, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se retirar e os irmãos podem se assentar. Vou aguardar um pouco até que as crianças se retirem. Amém, irmãos? Podemos começar. Irmãos, eu gostaria de falar aqui hoje sobre algumas estratégias, vamos dizer assim, algumas táticas que o inimigo usa para ele poder nos ludibriar, vamos dizer assim, nos enganar, né? Levar com que nós possamos pensar de uma forma totalmente contra aquilo que Deus tem nos ensinado a pensar. Porque afinal de contas a nossa mente é livre. A nossa mente, ela pensa o que nós bem entendemos. A nossa mente, ela não é cativa por ninguém. Só tem um que cativa a mente, é o próprio Satanás. Se você tem liberdade para pensar, é porque ele não cativa a sua mente, é porque Deus te deu a liberdade. Se você é livre para pensar, é porque Deus te deu a liberdade, não porque Satanás está dominando ela. Porque quando você está cativo, quando a sua mente só pensa uma coisa, quando a sua mente só pensa simplesmente em contra a palavra de Deus, quando a sua mente pensa somente naquilo que é contra a palavra de Deus, a sua mente está cativa por Satanás. Hoje a gente vai ver algumas estratégias, alguns jeitos que ele usa. Eu gostaria de elucidar a cabeça dos irmãos, né? Eu gostaria de esclarecer tudo isso,
Porque o inimigo por muitas vezes faz isso conosco no dia a dia e nós não percebemos. Porque se tem uma coisa que ele tem de forte é a astúcia. E para falar a verdade para os irmãos, eu questionei muito a Deus para poder trazer essa mensagem. E uma das perguntas que eu fiz a ele, falei: Senhor, eu queria falar mais de Ti e menos do inimigo. Mas ele falou fortemente no meu coração dizendo: meu filho, vocês estão em uma guerra. E na guerra nem sempre quem vence é o mais forte. Na guerra, quem acaba vencendo é quem conhece melhor o seu inimigo. E nós estamos aqui para estudar ele e mostrar para os irmãos como ele trabalha, mostrar para os irmãos como vencê-lo. Amém? Amém. Alguns pontos eu gostaria de tratar com os irmãos. O primeiro, como que ele faz para que ele possa agir facilmente no meio do seu povo? A primeira coisa que ele faz com que nós desacreditemos da sua existência. Porque quando você desacredita que ele existe, quando você diz: o diabo não existe, Satanás não existe, o inferno não existe, quando você coloca isso, vamos dizer assim, na sua cabeça, dizendo ele não existe, quando você duvida da existência dele, você também duvida da existência do Deus Todo-Poderoso. Só que o problema não é só isso. O problema é que quando você duvida da existência dele, você está dando total legalidade para que ele possa agir e trabalhar. Você está dando, vamos dizer assim, você está abrindo todos os caminhos para que ele possa trabalhar, não só na sua vida, mas na vida talvez da sua família. Porque se você duvida da existência dele, tudo que acontece na sua vida é devido a um erro que você teve, é devido a uma escolha que você fez. Você começa a ser seguido pela lógica humana, pela mente humana, por aquilo que você pensa, que você acha que é, e não por aquilo que talvez o inimigo fez na sua vida ou plantou na tua vida. Você começa a ficar cego para as coisas que ele faz e você começa a perder o seu poder, porque o nosso poder está nas palavras. Porque Jesus era o verbo, como ele era chamado antes dele vir para a terra. E a nossa palavra, sabe o que é nessa hora? Quando você vê o inimigo agindo na tua vida, no nome de Jesus, saia. Eu não aceito. Você tem poder na sua palavra. Você pode repreender ele a hora que você quiser, porque dentro de você habita o Espírito que se chama Espírito Santo, que nada mais é do que o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Você tem essa autoridade. E quando você desacredita da existência dele, quando você pensa que ele não existe, quando você acha que tudo é uma fantasia, ele tira da tua boca o poder de repreender a obra dele. A primeira coisa que nós temos que estar atentos, irmãos: ele existe e é real, como Deus também é real. E você tem poder para repreender ele a hora que você quiser. Tem poder nas suas palavras. Tem poder para você que é pai, para você que é mãe, para repreender a obra do inimigo na vida dos teus filhos. Tem poder para você que é trabalhador e vê ele agindo no teu emprego e você pensa que isso é uma coisa normal. Não é normal. Se é um inimigo que ataca, você tem poder para repreender. Se você está pensando que as coisas que estão acontecendo na tua vida de ruim, talvez seja algo da tua escolha, talvez até pode ser, mas às vezes é o inimigo que está trabalhando e você tem poder para repreender. Há poder nas suas palavras. Da mesma forma que você tem poder para mandar ele embora, você também tem poder para amaldiçoar a tua vida. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com aquilo que você mesmo joga na tua vida, no teu emprego, na tua família. Cuidado. Cuidado com isso, irmãos. Tome muito cuidado. Uma das estratégias que ele mais usa é fazer com que as pessoas duvidem da existência dele. Ele não está preocupado em saber se as pessoas acreditam ou não que ele existe. Ele só quer ter portas abertas. E essa é uma maneira muito usada por ele para poder ter uma grande porta aberta na sua vida. É que você duvide da existência dele. É que você pense que ele não existe. É que você pense que tudo que está acontecendo é normal, para que você não repreenda, para que você não corte o que ele está fazendo ali naquele momento, e para que você não busque a Deus. Porque quando você sabe que você tem um inimigo, você procura um lado para ficar. E quando você sabe que o inimigo está te prejudicando, você vai correr para o lado do Deus Todo-Poderoso. E se você acha que o inimigo não existe, você simplesmente descarta a ideia de que Deus pode te proteger. Irmãos, eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Cuidado, muito cuidado. Essa estratégia é muito usada por ele. Outra, ele furta a palavra dos corações das pessoas. Quantas vezes nós não vimos na igreja, escutamos a palavra,
aprendemos, comentamos ali no café. Quando a gente sai da porta para fora, entramos no carro. Se você perguntar para a pessoa que foi pregada, a pessoa é capaz de não lembrar. Se você perguntar para a pessoa qual foi o ponto mais, vamos dizer, o ápice da mensagem, a pessoa não vai saber o que foi falado. Você sabe o que é isso? A palavra furtada por Satanás. Como que ele faz? Ele arranca do teu coração? Não, ele não tem poder para isso. Sabe como que ele faz para você esquecer? Quando você sai da porta para fora, meu Deus, tudo de novo, eu tenho que trabalhar na segunda-feira, eu tenho que fazer isso, eu não posso esquecer de fazer aquilo, e por aí vai. Quando você vai ver, você esqueceu daquilo que foi pregado, você já não se lembra mais do que foi falado. É assim que ele consegue furtar a palavra do coração de vocês. Resumindo, ele não tira, ele simplesmente enche de outras coisas para que aquela palavra saia. É assim que o inimigo trabalha. Quantas vezes nós não saímos daqui de dentro da casa de Deus com a bênção na mão? Muitos não entendem o sentido da palavra bênção na mão. Por que eu digo a bênção na mão? Eu acabei de dizer que Jesus era o verbo, antes dele vir para a terra e ser chamado de Jesus. Ele era o verbo. Verbo nada mais é que a palavra que traz ação na frase. Não se conjuga, a única coisa que se pode conjugar na língua portuguesa é o verbo. Não se conjuga outro tipo de palavra. O nome, o pronome, o complemento você não consegue conjugar, porque você só conjuga o verbo, porque é o verbo que traz ação. Eu faço, tu fazes, nós fazemos. Eu mudo, tu muda, nós mudamos. Eu sou de Cristo. E o que é ser? E o que é ser? Ser nada mais é do que nós, cada um de nós. Hoje você tem a escolha de ser de quem? De Cristo? Ou aquele que vai ficar em cima do muro para lá de Satanás? Aquilo que Deus quer dizer hoje, irmãos, nessa palavra, é algo muito profundo. O que Deus está querendo dizer e elucidar para vocês é que Satanás mostra para vocês as coisas da maneira que ela não é. Ele tenta chegar para vocês de uma maneira que você nem imagina. Ele furta a palavra de vocês de uma maneira que você nem imagina. Quando você sai daqui de dentro da igreja com a palavra, você sai com algo que você pode decidir em agir. Você vai mudar na sua vida de alguma coisa que você ouviu aqui. A palavra, como foi pregada aqui hoje na mensagem introdutória, é algo que você ouve e pratica pela fé que você tem. Eu ouvi, eu creio que essa palavra é verdade. Eu tenho certeza que essa palavra é verdade, por isso eu vou praticar ela lá fora. E é isso que vai mudar a tua vida. Não é quando você sai daqui de dentro, eu ouvi uma palavra abençoada, nossa, eu vou sair lá fora, eu já esqueci de tudo. Aí sabe o que a pessoa faz? A primeira coisa que ela faz é começar a blasfemar da igreja e dizer, lá dentro as pessoas só erguem o seu ego. Lá dentro tudo que fala, morre ali dentro mesmo, morre porque você não leva lá para fora. Aquilo que você aprende aqui dentro, você tem que levar lá fora. Você tem que praticar lá fora na tua vida. Eu escolho ser santo, ter um palavreado santo, não falar palavrão. Não adianta você falar isso aqui dentro da igreja, e não adianta você ter uma vida vamos dizer assim, de santinho aqui dentro da igreja, ter um palavreado bonito aqui dentro da igreja, quando você sai lá fora, você trocar teu vocabulário todo, para viver como o mundo vive. Não adianta você falar a verdade dentro da igreja, para sair lá fora falar mentira para os outros. A palavra ela tem que ser vivida aqui dentro e lá fora. Você não pode ter dois caráteres, você tem que ter um só. Aquilo que você é dentro da igreja, você tem que ser lá fora. Se você é bênção dentro da igreja, você tem que ser bênção lá fora. Se você deixar o inimigo furtar a palavra do coração de você, todas as vezes que você sai da igreja, você nunca tem mudança. Não adianta você culpar a Deus dizendo, culpar a igreja dizendo, aqui tem palavras que levantam ego, ali dentro eu me sinto bem, mas aqui fora é de novo a mesma luta. É luta sim, mas se você não levar o que você aprendeu aqui dentro lá para fora, a luta nunca acaba. Ela nunca vai acabar na tua vida. A luta ela começa a acabar quando você começa a praticar o que você aprende. O que você está escutando aqui hoje pode estar confortando o teu coração aqui, mas esse conforto do teu coração só vai sair daqui junto com você se você levar ele. Quanta gente não ganha bênção aqui dentro, não sai lá fora, o inimigo rouba. Como eu disse, Jesus ele nem rouba, ele faz com que você perca. Ele faz você jogar fora. Ele faz com que as palavras que são ditas nesse púlpito, ou no púlpito de tantas outras igrejas sérias, pareçam mentira. Ele faz com que aquilo que as pessoas testemunhem aqui na frente,
só acontece na vida dele, porque na minha, ou se não, aconteceu pelo acaso, né? Na vida do cristão não existe acaso, porque a vida do cristão, ela é guiada pelo Espírito Santo. A vida do cristão, ela é totalmente guiada por aquele que é o dono do coração da pessoa. Se você deixou o Espírito Santo habitar em você, se você abriu o teu coração e deixou, falou: Espírito Santo, a partir de hoje eu sou o teu, eu faço aquilo que tu mandar, eu vou deixar o teu Espírito me guiar. Se você deixar ele fazer isso, todos os seus passos são guiados pelo Espírito Santo, e tudo que acontece na sua vida não é por acaso mais. Tudo que passa a acontecer na sua vida é mover do Espírito, é mover de Deus, tudo. Mas entendem, se vocês não levarem essa palavra para casa, se vocês não deixarem o Espírito Santo habitar com vocês, chega lá fora, ele rouba, ele furta de vocês. Tenham cuidado, irmãos. É uma das estratégias que ele mais usa. Fazer com que as palavras da igreja percam sentido. Por que a palavra da igreja tem perdido sentido hoje em dia? Exatamente por causa disso. Nós não fazemos o que é pregado aqui dentro. Nós saímos lá fora, nós não fazemos. Nós saímos lá fora, nós damos mau testemunho. Nós saímos lá fora, nós temos vergonha de falar que nós vimos a igreja. Nós temos vergonha de dizer que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós temos vergonha de simplesmente dizer, falando: olha, no domingo é o melhor dia que eu tenho. Por quê? Porque é o meu assume, mas eu vou dar ele para Cristo. Eu vou na igreja, porque é o melhor lugar que eu posso estar. Temos vergonha de chegar no nosso companheiro de serviço e falar: eu não vejo a hora de chegar o meu assume para ir para a igreja. Porque você tem medo do que ele pode dar risada de você, te chacotear, te dizer, olha lá o crentezinho. Irmãos, enquanto vocês não começarem a viver uma vida de crente de verdade lá fora, fica difícil de ter uma mudança. O inimigo, ele tem feito muito isso, irmãos. Enquanto o Espírito Santo trabalha dentro da igreja, renova, conforta os corações, ele fica lá na porta esperando. Eles podem estar saindo cheios do Espírito Santo, mas eu vou tacar tanta coisa na cabeça deles que eles vão esquecer disso tudo rapidinho. Se eu pegar talvez 10 pessoas que estão aqui dentro e perguntar o que foi pregado na semana passada, eu tenho muito receio da metade não conseguir responder. Eu tenho muito receio. Se pergunte para você agora: será que você consegue lembrar o que foi pregado na semana passada? Para vocês verem como Satanás usa essa estratégia, e ele é real. Ele é real, irmãos. Tomem cuidado. Outra. Ele semeia joio no meio do trigo. Essa palavra está lá em Mateus. O joio e o trigo, irmãos, eles são plantas muito parecidas, somente na aparência. Mas quando você começar a estudar ele a fundo, você começa a perceber as diferenças. Quando a Bíblia ela fala do joio e do trigo, ela se refere a um tipo de joio chamado darnel. É uma espécie chamada darnel. Quando eles nascem, eles são idênticos, eles crescem idênticos. Você não consegue distinguir o que é um e o que é outro. Da mesma forma, dentro da igreja também há pessoas que o inimigo infiltra. Há pessoas que o inimigo planta ali dentro, mas ele não está ali para dar trigo. Ele está ali porque ele é joio. A única coisa que ele quer fazer é colocar distinções dentro da igreja, é colocar confusão, é fazer com que, vamos dizer assim, a igreja comece a se dividir. Mas como que eu conheço o joio e o trigo? Jesus, ele foi bem claro nessa passagem: deixe com que eles cresçam juntos. Deixe eles crescerem juntos. Não arranque agora, porque se você tentar arrancar enquanto ele é pequeno, é perigoso você mandar o trigo junto embora, porque eles são muito parecidos. Mas como que eu vou reconhecer? Essa espécie de joio chamada darnel, ela tem uma característica muito forte, além de parecer com o trigo. Quando ele cresce e começa a dar as espigas, até as espigas são parecidas. Mas as espigas, depois de um tempo, quando elas começam a pegar maturidade, você começa a perceber que elas são murchas. E ela não dá a mesma quantidade que o trigo dá. E quando ele começa a amadurecer, e que começa a ficar aquele campo, vamos dizer assim, amarelinho, bonitinho, até uma criança consegue distinguir, porque o joio ele começa a ficar preto. Ele começa a ficar negro. Até uma criança distingue. Como você conhece um bom cristão? Pelos frutos. É assim que você conhece quem é joio e quem é trigo. A palavra é bem clara quanto a isso.
Deixe com que eles cresçam juntos. E com o tempo, pelos frutos que ela dá, você vai descobrir quem é joio e quem é trigo. E você sabe o que a palavra diz para joio? O que vai acontecer com o joio depois? Quem sabe responder o que vai acontecer com o joio depois da ceifa? Vai ser queimado. Lançado ao fogo. E detalhe, ele vai ser o primeiro a ser colhido. Cuidado, irmãos. O inimigo ele faz isso. E muitas vezes nós somos trigo, mas ele planta uma semente no nosso coração para que nós sejamos joio. Ele tenta fazer isso com as pessoas dentro da igreja, porque se tem algo que ele odeia, que ele não quer que cresça de jeito nenhum, é a igreja. Se tem algo que ele quer destruir, é a igreja. E depois, a família. Cuidado com isso, irmãos. Ele é especialista em fazer isso, infiltrar pessoas, infiltrar a palavra no coração das pessoas, para que ela possa destruir o ministério, para que ela possa destruir aquilo que Deus tem, a única instituição que Deus deixou aqui na terra, que é a família. E a família nada mais é do que a igreja. Cuidado, irmãos. Outra, ele intercepta a resposta às orações dos santos. Sabe quando você ora, começa a orar e a resposta não vem? Quem lembra da história de Daniel? O que aconteceu com a história de Daniel? Daniel orou e a resposta não vinha. Então Deus se questionou e falou: espera, eu mandei a resposta para ele. Por que ele ainda continua clamando pela mesma coisa? Ele teve que mandar um anjo de guerra para saber o que aconteceu. E ele descobriu então que o anjo que ele mandou com a resposta foi preso, parado por Satanás. Sabe por que Satanás faz isso? Não é porque ele quer brincar de guerrinha, não. Ele faz isso porque quando você ora e a resposta chega, o nome de Deus é glorificado. Quando você ora para Deus e a resposta chega, você começa a ter mais fé, e você começa a ter menos dúvidas da existência dele. Você começa a ter mais certeza que Deus está te ouvindo, e você passa a orar mais. Quando a resposta vem também a alegria no seu coração, e junto com a alegria vem louvores, vem cânticos ao Senhor. E quanto mais resposta vem para você, mais você passa a ficar íntimo de Deus, mais você passa a respeitar o Senhor como o Senhor da sua vida, mais você passa a adorar a Deus de verdade. É por isso que ele tenta interceptar a resposta de orações. Quando eu oro, quando você ora, não pense que são simplesmente palavras jogadas ao vento. Quando eu oro e você ora, Deus está ouvindo e começa a providenciar aquilo que você está pedindo. Aquilo que você está pedindo, aquela luta que você está passando, ele começa a olhar e fala: espera, deixa eu dar uma olhada. Eu quero saber o que é que está acontecendo na vida do meu servo. Eu quero saber detalhe por detalhe. Porque quando eu mandar a resposta para ele, não vai ser uma resposta qualquer, vai ser uma resposta completa. E o meu nome vai ser glorificado. Deus, quando ele manda a resposta para alguém, ele quer mandar a resposta completa. Por isso, quando você for falar de um problema seu, fale com todos os detalhes. Fale o que você está sentindo. Fale realmente o que você deseja que aconteça, e você vai ver se ele não vai mandar aquilo e mais um pouco. Ore de verdade, irmãos, mas não diga simplesmente: Senhor, eu apresento este problema e que ele seja resolvido. Não. Fale o que você está sentindo. Dê os detalhes. Senhor, eu estou muito amargurado, eu estou triste, porque acontece assim, assim, assim. Cada vez que acontece isso eu fico triste, cada vez que acontece isso eu fico chateado, cada vez que acontece isso eu fico revoltado, eu fico nervoso. Não tenha medo de falar com Deus. Fale tudo o que você está sentindo. Não deixa nada para trás, porque ele quer saber os detalhes. Por mais que ele saiba, ele quer ouvir da tua boca. Porque se existe um Deus que quer ouvir nós falando, é o nosso. Ele quer nos ouvir falando, e falando com ele. Ele tem prazer em dialogar, em conversar conosco. Eu já preguei sobre isso, que uma vez o Espírito Santo ele é como um amigo. E você consegue fazer uma grande amizade com alguém se você não conversar? Você consegue? Simplesmente de sentar do lado da pessoa e ficar olhando para ela, ela olhando para você, né? Você pensa: nossa, bonita a roupa dela, né? Fica por isso mesmo, né? Nossa, bonito o cabelo dele, né? Mas você não fala nada, você simplesmente olha e fica nessa. Se você não falar, você nunca vai conseguir uma boa amizade com ele. Da mesma forma, é o Espírito Santo de Deus. Se ele pode estar habitando dentro de você, ele pode estar lendo todos os teus pensamentos, mas você tem que expressar para ele: ô Espírito Santo de Deus, como é bom a tua presença. Ô Espírito Santo de Deus, como é bom ser guiado por ti. Você tem que expressar isso, dizer, falar palavras, tenta conquistar. Você que, para quem é homem, conquista uma mulher sem falar nada. Eu duvido que você consegue conquistar.
Para as mulheres, fica o tempo todo calado dentro de casa para ver se o teu marido não tem um troço, hora ou outra, porque o homem já está acostumado a ouvir a mulher falar. Palavras, irmãos, palavras, nós temos que conversar com o Espírito Santo. Diga para ele que ele é na tua vida. Ele não é o tipo de amigo que vai ficar zombando da tua cara. Você pode falar qualquer coisa com ele, qualquer coisa mesmo. Às vezes nós nos pegamos com os pensamentos assim, que realmente não são pensamentos de cristãos. Ninguém está, vamos dizer assim, fadado a não errar. Todos nós estamos fadados a errar. Às vezes nós pensamos, oh meu Deus, Espírito Santo, olha o que eu estava pensando. Me ajuda a não pensar mais nisso. Me coloca outra coisa na minha cabeça. Eu quero falar mais de ti, do teu nome, do teu reino, como vai ser lá. O pecado não está em você pensar naquilo. O pecado está em quando você percebe que você está pensando e você não para. É aí que está o pecado. Mas quando você percebe isso, apresenta para Deus, fala, oh Deus, olha aqui que eu estava pensando. Isso não é de ti, Senhor, me ajuda a pensar em outra coisa. Você corta aquilo e começa a pensar em outra coisa. E a cada dia você vai se santificando mais, e mais, e mais, e mais. É assim que nós temos que ter na nossa vida com Deus, cada dia com mais intimidade. Nós temos que falar, nós temos que expressar o que nós estamos sentindo. Só assim Ele vai poder saber como Ele vai te abençoar, como Ele pode resolver o teu problema. Nós temos que falar mais. Uma das coisas que o inimigo faz é interceptar a resposta da oração de Deus. Mas não desista, continue clamando, a ponto de que Deus possa fazer como fez com Daniel. Por que ele continua clamando se eu já mandei a resposta? Talvez você está clamando durante muito tempo, continua clamando. Talvez você continuando clamando, Deus vai dizer, falou, por que ele continua clamando? Eu já mandei a resposta, tem algo errado aí. Daniel só conseguiu a vitória dele porque ele continuou clamando, continuou. Já pensou se ele pede e fica quieto? Eu peço, eu pedi, Deus vai mandar. Eu tenho fé que Deus vai mandar, mas ele fica quieto, simplesmente vou ficar quieto, deixa. Tudo bem que Deus é o conhecedor de todas as coisas, mas ele procurou saber o que aconteceu. Por quê? Porque Daniel continuava clamando. Por que a insistência do meu servo? Eu já mandei o que ele queria. Foi por isso que ele descobriu que a oração dele tinha sido interceptada. Nós temos que continuar clamando até que a vitória chegue. Aleluia. Nós não podemos cessar nossas orações. Deus, Ele quer ouvir de nós o que é que nós queremos falar. Pode perceber que quando você tem um problema, você ora hoje, ora de uma maneira, amanhã quando você ora de outra forma. Você usa outras palavras. Talvez você fale algo que você, nossa, eu tinha esquecido de falar isso. Fala. Continue clamando. A sua oração vai chegar, a resposta da sua oração vai chegar. No nome de Jesus ela vai chegar. Deus, Ele não desampara ninguém. Vamos continuar. Ele oprime as pessoas com enfermidades. Quem lembra da história de Jó? Jó, quando os amigos dele chegaram, disseram, você confessa o teu pecado, porque você pecou contra Deus, por isso Ele te mandou essa enfermidade. Deus não manda enfermidade, Ele arranca. Há duas coisas diferentes. O inimigo ele é especialista em colocar, mas Deus é especialista em tirar. Você serve um Deus que Ele não manda nada para você sofrer a ponto de que você possa blasfemar dEle. Ele manda a luta na medida certa. Se você está passando luta, se você está passando provação, entenda algo, irmãos, Ele deixa na medida para que você possa continuar aos pés dEle. A luta e a provação que você passa não é maior do que você. A luta e a provação que você passa, você pensa que ela é grande, imagine-se, Deus não dá algo que você não possa suportar, é porque você é igual ou maior do que ela. Entenda isso, irmãos. Quando os amigos de Jó chegaram para Jó e disseram, o que você fez? Você pecou, confessa o teu pecado. Colocaram a culpa em Deus e na verdade não era Deus que estava fazendo aquilo, era Satanás que estava fazendo com permissão de Deus. Mas Deus deixou o serviço sujo para quem? Para Satanás. Falou assim, você vai colocar enfermidade? Coloca você. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu quero abençoar, eu não quero amaldiçoar ninguém. Entenda algo, irmãos, às vezes o inimigo coloca as coisas na nossa vida para que nós possamos ficar sofrendo, a ponto de que nós possamos blasfemar de Cristo. Às vezes, sabe o que falta? Somente uma palavra sua: enfermidade. No nome de Jesus, eu te repreendo hoje. Saia da minha vida. Se é algo colocado por inimigo, você fala, saia da minha vida, eu não te aceito. Você está cheio do Espírito Santo, manda ela embora.
E às vezes Ele coloca a enfermidade e você pensa que é Deus que colocou e você fica sofrendo com ela. Cuidado com essa estratégia de Satanás, irmãos. Essa é forte, irmãos. Ele gosta de atormentar as pessoas cujo coração não há espaço para perdão. Se você não está pronto para perdoar, o inimigo tem uma porta aberta, eu posso dizer, uma big porta aberta para poder trabalhar na sua vida. Quanto mais você guarda a amargura, mais ele vai trabalhar na tua vida. Quanto mais você fica reprimindo aquele sentimento, você, aquela pessoa fez isso comigo, se você não libera o perdão, quanto mais você segura, mais ele trabalha na tua vida, mais ele vai fazer aquela semente crescer, e ele vai regar, isso mesmo, não presta mesmo, tem que desejar o mal para aquela pessoa, e te leva a pecar, e você pecando, você já é dele. Basta que você dê uma palavra errada, você já é dele, e é isso que ele induz a pessoa a fazer. Às vezes o teu irmão peca contra ti, às vezes você, alguma coisinha ele fez que você não gostou. Bota isso em pratos limpos, irmãos, e perdoe a pessoa, esclareça isso. Não deixa aquela raiz ficar ali e falar, olha, não vai dar, é assim mesmo, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, e não faça isso, irmãos. Tem que ter lugar para perdão, tem que resolver. Tem que ter perdão. Dentro da igreja do Senhor tem que ter perdão. Aleluia. Dentro da igreja do Senhor não pode haver raiz de amargura. Dentro da igreja do Senhor não pode ter porta aberta para que o inimigo venha plantar algo. Se você tem algo contra alguém, se você tem alguma inimizade que seja, irmãos, resolva. Não deixe o inimigo trabalhar nessa área. É uma porta que ele tem encontrado para trabalhar na vida das pessoas. Cuidado com isso, irmãos. Uma maneira fácil de você liberar o perdão para as pessoas, eu estou ensinando aqui uma maneira que funcionou muito comigo. Uma pergunta para os irmãos: vocês acham que nós merecíamos o perdão de Jesus? O perdão de Deus? Não. Nós não somos merecedores. Mesmo assim Ele perdoa cada um de vocês. Por que não perdoar o teu irmão? Eu ainda vou mais longe. Que direito vocês acham que vocês têm de não perdoar o teu irmão quando você já recebeu o perdão maior? É uma maneira fácil de você poder liberar o perdão para alguém. Passe a pensar dessa forma, irmãos. Deus, Ele liberou o maior perdão que Ele poderia liberar na vida de alguém. O que são 70, 80 anos nessa terra, comparado à eternidade que há de vir? E se você não libera o perdão, a eternidade, você sabe onde você vai viver. Porque a raiz de amargura não prende somente a sua vida, mas prende a vida também de quem você não libera o perdão. Já testemunhei isso aqui também. Eu tinha uma raiz de amargura com uma pessoa, e quando eu voltei para os pés de Cristo, foi a primeira coisa que Deus me cobrou. Você tem algo com aquela pessoa, procure-a. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar ela. Eu procurei, conversamos normalmente, e deixei muito claro: você lembra daquilo que aconteceu? Eu quero te pedir perdão, e no nome de Jesus, eu não tenho mais nada contra você. Irmãos, não demorou mais de 6 meses. Eu recebi uma mensagem dele dizendo, falou assim: olha, nós fomos grandes amigos e aconteceu aquilo, nós ficamos afastados. E desde então a minha vida nunca mais foi para frente, nada que eu fazia dava certo. Depois da nossa conversa, meu negócio começou a dar certo. Depois da nossa conversa, parece que as coisas melhoraram. Eu consegui reformar a minha loja, eu consegui mais clientes, parece que as coisas fluíram. A falta do perdão faz isso. A falta do perdão prende a tua vida. Faz um geral na tua cabeça, na tua mente aí agora. Será que não tem alguém que ficou para trás? Será que não tem alguma coisa que ficou para trás aí? Faça um geral na tua mente agora. Se tiver, irmãos, se o Espírito Santo estiver mostrando para vocês, por favor, perdoe essa pessoa. Deus, Ele quer levar vocês a um outro patamar de espiritualidade. Aleluia. Mas para que isso aconteça, você tem que liberar o perdão. Libere o perdão na vida das pessoas, por mais que ela tenha feito mal e não mereça. Eu vi um vídeo uma vez de um pastor que tentou repreender a doença de uma pessoa, e ele não conseguia repreender, não por causa dele, mas sabe por quê? Porque a pessoa tinha uma amargura muito forte no coração. Enquanto ela não perdoou a pessoa, a enfermidade não saiu. O perdão, irmãos, ele tem um poder muito grande. Libera a tua vida hoje, no nome de Jesus. Aleluia. Se você tem algo com alguém, libera a tua vida hoje. Está nas tuas mãos para liberar a tua vida. Olha outra.
Ele age na disseminação de ensinos falsos. Quantas religiões nós não temos hoje? Quantas doutrinas nós não temos hoje? Quantas, vamos dizer assim, seitas até mesmo nós podemos dizer, não temos hoje? Como se diz assim, essa carne é mortal, eu faço o que eu quiser com ela, meu espírito já está salvo. Cristo veio para nos salvar? Sim, mas você tem que obedecer. E você tem que passar a ter uma vida de santidade. Que mais que nós temos hoje em dia? Há várias outras. Você pode vir dessa maneira que você está mesmo e continue assim mesmo. Se a pessoa, vamos dizer assim, curte uma baladinha, gosta de uma cervejinha, tem igreja que aceita. Se a pessoa gosta, vamos dizer assim, se a pessoa tem um pecado ou algo que não consegue se desligar, tem uma igreja para aquilo. Se eu gosto de balada, hoje nós temos lá no Brasil a The Night Gospel, é uma igreja. Se eu gosto, vamos dizer assim, se eu tenho uma quedinha pelo homossexualismo, nós temos uma igreja que tem 2 pastores homossexuais. Então o que eu faço? Eu não deixo o meu pecado. Eu vou em uma igreja onde eles aceitem o meu pecado. É muito fácil dessa forma, meus irmãos. O evangelho é muito fácil dessa forma. Você procurar uma igreja que aceita o teu pecado é muito fácil. O difícil é você renunciar a ele por amor a Cristo. Aleluia. Isso é difícil. Mas é nessa dificuldade de renunciar a ele por amor a Cristo que você vai ter a sua vitória e a tua salvação. Aleluia. Nada é fácil, irmãos. Nada é fácil. Tenta vencer na vida sem dificuldade para você ver se você consegue. Você não consegue. O evangelho é da mesma forma. Engana-se quem fala que o evangelho é só maravilha, é só divertimento. Isso é engano. A luta vem, mas a diferença é que quando você renuncia aquilo que você gostava, que você renuncia aquilo que a Bíblia condena e começa a seguir a Cristo, é que sua vida vai começar a mudar. A sua vida só tem mudança se você começar a seguir o que está escrito nesse livro. Olha a outra. Ele ataca a mente dos homens. E como ele ataca a mente dos homens? Fazendo pensar heresias. Fazendo pensar, vamos dizer assim, jogando maus pensamentos na cabeça das pessoas, para que elas possam praticar a porfia, que é um grande pecado, falar mal dos irmãos. Olha lá aquele lá, ele faz isso. Olha lá aquele outro também faz isso, aquele outro. É assim que ele ataca a mente dos homens. A mente é o lugar onde há a maior batalha espiritual nas nossas vidas. Ali é o lugar onde ele e o Espírito Santo brigam para poder, vamos dizer assim, dominar a pessoa. É a tua mente que te domina. E se você deixar Satanás dominar a tua mente, é ele que vai te dominar. E eu acho uma coisa interessantíssima. O Espírito Santo, ele domina a nossa mente. Só que só quando a gente autoriza ele a fazer isso. A mente até então ela é sua. Ou de Satanás, porque ele não pede licença para entrar. Mas se você chegar e falar: Espírito Santo, eu quero ter uma vida guiada por ti, é ele que vai guiar a tua mente. E tem um lugar que ele gosta de colocar uma semente de amargura, é na nossa mente. Uma semente de um pensamento mau, é na nossa mente. Olha, fulano de tal falou isso para mim. Aí você começa a pensar um monte. Olha, ele não gosta de você. Olha, não é por nada não, ele quer te passar a perna. E na verdade, sabe o que a pessoa está fazendo? Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele. Muitas vezes a pessoa está te elogiando pelas costas e você está pensando mal dela. Pararam para pensar nisso, principalmente dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala tão bem de você e você está com maus pensamentos dela. O lugar que ele gosta de atacar, irmãos. Cuidado. Muito cuidado. E agora? E o que eu faço para vencer tudo isso? Vamos abrir no livro de Efésios. Capítulo 6. Tema do aniversário da igreja. Capítulo 6, no versículo 11. Amém? Vou fazer a leitura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não
temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho e da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração de súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como que eu venço o inimigo? Eu quero ouvir da igreja. Como eu venço o inimigo? Revestivo de toda a armadura de Deus. Eu acho que já foi explicado isso aqui, mas eu vou passar rápido. Talvez eu explique de uma forma diferente. O que é o cinto da verdade? O cinto da verdade nada mais é o que significa um cinto? O que um cinto faz na nossa vestimenta? Segura as calças. É isso que o cinto faz. Se você vive uma vida de verdade, nada na sua vida pode ser descoberto. É um livro aberto. Você vive uma vida de verdade, não tem o que inimigo te acusar. Não tem. Por isso você está protegido. Couraça da justiça. Se você é uma pessoa justa, também não tem como ele te acusar. Você também está protegido. Por isso ela é comparada com uma couraça que te protege contra a lança, contra a espada. Se você tem uma vida de justiça, ele não pode te atacar. Capacete da salvação. Se na sua mente tem que você é salvo, que você segue todos os mandamentos que Cristo mandou, eu tô, vamos dizer assim, de consciência limpa. Eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu tento manter uma vida de fidelidade todos os dias. Nada me acusa. Você tem o capacete da salvação. O que o capacete faz? Protege a tua mente. O inimigo pode mandar certa vontade, mas a sua mente fica protegida, porque você tem na tua cabeça que você é salvo. A espada do Espírito. Quem tem o Espírito Santo pode mandar demônio embora. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade sobre qualquer potestade, porque a nossa guerra é contra eles. É por isso que é comparado com a espada. Algo de ataque, instrumento de ataque. Se você tem o Espírito Santo, você chega em um mau espírito e diga: saia no nome de Jesus. Ele é obrigado a sair. Ele tem que sair, ele tem que te obedecer. Não porque você é alguma coisa, mas porque o Espírito Santo está dentro de você. Por isso ele é comparado com uma espada. Eu posso me cingir então de tudo menos de alguma coisa? Pode, você pode, sem problema nenhum. Só que em uma guerra, quem já viu aqueles filmes épicos, né? Daquelas épocas que a briga era na espada e no escudo mesmo, sabe muito bem que o ataque ele não vem só com quem você está guerreando, o ataque vem de todos os lados. E se você deixa de vestir a couraça, não tem problema nenhum não, eu vou defender, né? Eu defendo com o meu escudo, tá tudo certo. Você pode se defender talvez desse inimigo que você está guerreando, mas pode ser que venha uma flecha de trás. É por isso que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Você nunca sabe de que lado vem o ataque. E você tem que estar esperto. Você tem que estar vigilante. E eu passo para outro ponto, vigilância. Nós temos que estar vigilante. Os anjos estão ao nosso redor, mas o Satanás e seus demônios estão ao nosso derredor, rodeando, só esperando um lugar para poder entrar. Quem lembra daquela brincadeira do gato e rato quando era criança? Não sei se vocês fizeram. Né? Todos dão as mãos, né? Entra o ratinho lá dentro da roda e o gato fica por fora, não volta, não é assim? Quando o gato entra, o ratinho tem que dar um jeito de sair fora. Não é desse jeito? É dessa mesma forma. Os anjos estão te protegendo. Só que se você deixar uma brecha, ele entra. Uma brechinha é o suficiente para ele instalar o reino dele dentro do nosso coração. Cuidado, vigilância. E o último, não abra a guarda depois de uma vitória. Nós temos um grande defeito, irmãos, eu posso dizer todos nós. Porque quando nós clamamos e conseguimos a vitória, a primeira coisa que nós fazemos: graças a Deus eu posso parar com as orações de quarta-feira. Eu estou livre na quarta-feira, agora já consegui minha vitória, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. Não é assim? É o momento que o inimigo está esperando.
Nós não vencemos guerra, irmãos. Nós vencemos batalha nessa vida. Nós vencemos batalha após batalha. Eu citei isso uma vez no estudo. Alexandre o Grande ele usava muito essa tática. Ele mandava um exército bem fraquinho para atacar o inimigo. Quando o inimigo atacava aquele exército e vencia, que todos eles recuavam, todos diziam: vencemos o batalhão, o exército de Alexandre o Grande. Mas mal eles esperavam que era só eles começarem a comemorar. Estava ele lá em cima do monte esperando para começar a atacar. E quando tivesse todo mundo comemorando, longe das suas armas, longe das suas armaduras, longe de tudo aquilo que pode proteger e que pode atacar, pegava todo mundo de surpresa. Muitas batalhas ele venceu dessa forma. Muitas batalhas. E nós, como cristãos, nós temos que tomar cuidado. Vencemos uma batalha hoje, mas amanhã pode vir mais ataque. O inimigo nunca cessa, ele não dorme nem descansa. Mas o nosso Deus também não dorme nem descansa de nos proteger. E nós também temos que ser vigilantes. Amém, irmãos? Que no nome de Jesus vocês possam ter entendido. E não deixe Satanás tacar um monte de coisa na cabeça de vocês a partir da hora que vocês saírem daqui. Muita coisa vai vir, irmãos. Muita coisa vai vir. Muito problema ele vai lembrar vocês. Mas vocês têm hoje, dentro de vocês, o Espírito Santo, que é algo que te dá autoridade para chegar e falar: no nome de Jesus, Satanás, você não tem poder sobre minha vida nem sobre minha mente. Quem tem poder é tu, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Cala a tua boca no nome de Jesus. Eu calo a tua boca, serpente. Eu calo a tua boca, leão. Você tem autoridade para falar isso. Não deixe o inimigo roubar a palavra do coração de vocês. Não só essa, mas todas as palavras que forem pregadas. Tudo aquilo que vocês ouvirem de pregação, irmãos, coloca no coração de vocês. E não deixe o inimigo roubar. Não deixa. É algo precioso que nós, como ministros, estamos aqui. Muitas vezes nós pagamos o preço para trazer. Não por nós, mas é porque Deus tem um carinho muito especial por cada um de vocês e fala com vocês. É a voz dele falando com vocês. Esqueça o pregador que está aqui em cima. É a voz de Deus falando com vocês. Abra o coração de vocês e não deixa o inimigo levar embora isso. Não deixe ele inundar com um mundo de preocupações e fazer com que essa palavra de hoje e as outras palavras das próximas semanas venham simplesmente sair do coração de vocês. Medita nela, remói mesmo. Continua pensando, lembrando, por mais quantas vezes você tiver que lembrar, lembre. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.